Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos dos dois planos da vida, muito boa noite. É sempre um prazer a gente falar aqui na tribuna do Grupo Espírita Fraternidade, uma casa que sempre nos recebe com tanto carinho e que eu tive o privilégio de conviver na casa do Coronel Távora, fundador da casa, lá nos anos 70. Eu era colega do filho dele na faculdade, então por isso eu frequentava a casa dele. E eu tenho uma lembrança que eu jogando tênis com esse amigo, um dia esse meu amigo me acertou uma bola no olho e eu fiquei cego por um dia. Mas foi exatamente o Coronel Távora que me levou até o hospital com toda a bondade que o caracteriza. Então eu sou muito grato a ele, tenho muita estima ao nosso irmão Coronel Távora, que já está no plano espiritual. Bom, mas peçamos aos mentores dessa casa de amor que hoje nos ensinem sobre o capítulo 56 do livro Fonte Viva, onde o título é Renasce Agora. E o conteúdo desse capítulo vem muito a calhar, porque nós estamos terminando a transição planetária e nós temos os 5 tipos de orbe, né? Os orbes primitivos, os orbes de provas e expiação, os orbes de regeneração, os orbes ditosos e os orbes celestiais. O orbe primitivo vale o instinto, o orbe de provas e expiações vale as sensações, os nossos 5 sentidos, o orbe de regeneração vai valer os sentimentos, o orbe ditoso já é a prevalência do bem, e o orbe celestial, quando nós formos espíritos puros, vai ser quando nós poderemos viver num mundo de amor total. Muito bem, então, lá no programa Pinga Fogo, o nosso querido Chico Xavier foi perguntado quanto tempo duraria essa transição planetária. E o Chico não sabia a resposta, mas o Emmanuel chega para ele e diz assim: informe a eles que a transição planetária deve terminar mais ou menos em 2057. E a primeira vez que eu vi essa informação, eu falei, mas a Terra tão atrasadinha, com tantos crimes bárbaros, com tantos pensamentos tão absurdos, como é que pode, em apenas 3 décadas, né, a gente mudar da água para o vinho? E eu confesso a vocês que não entrou legal essa informação. Só que quando eu li Brasil, Coração do Mundo, no capítulo 22, sobre Bezerra de Menezes, o anjo Ismael, protetor do Brasil, estava reunido lá no plano espiritual com seus colaboradores espirituais, então, portanto, não havia nenhum encarnado. O ano era 1831, ano de nascimento do Dr. Bezerra, e o anjo Ismael falava para os colaboradores: como sabeis, este século, quer dizer, o século XIX, será caracterizado pelo advento do Consolador. Nós sabemos que é a nossa doutrina. Após esse advento, haverá 100 anos de preparação e 100 anos de execução. Então, ele estava falando da mudança no ciclo da Terra. Então, ele estava falando do final do ciclo de provas e expiações, né, e o início da regeneração. Então, veja que isso daí bate perfeitamente com a informação do Emmanuel lá no Pinga Fogo. E eu sempre acreditei que essa data de 2057 era uma previsão, onde a espiritualidade ela poderia chegar e adiar por 50, 100 anos, né? Isso aqui era apenas uma previsão. Só que eu vi um vídeo da nossa querida Sueli Caldas Schubert, onde ela fala que não,
ela diz o seguinte: essa encarnação é a encarnação mais importante da história, porque na próxima já vai haver a separação do joio e do trigo. Então, veja que nós precisamos renascer agora. Jesus falou em João, no capítulo 3, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, é aquela questão do homem velho e o homem novo. É preciso que nós encontremos dentro de nós aquele homem novo que segue os preceitos do Evangelho do Mestre. Muito bem. Então, já que nós precisamos sentir esse senso de urgência da nossa elevação espiritual, como que nós podemos fazer isso? Então, de cara, esse texto do Fonte Viva nos sugere um adocicamento interior e os valores da firmeza junto com a brandura. Porque você pode ser firme e brando simultaneamente. Você pode ser 100% firme e 100% brando ao mesmo tempo, né? E nós temos alguns casos que mostram isso. Por exemplo, o Mahatma Gandhi, quando ele veio da África do Sul e voltou lá para a Índia, os ingleses tinham dominado a Índia. E aí ele estava andando na calçada e veio um guarda inglês e chegou e disse: você é hindu, você não pode andar na calçada que é privativa dos ingleses. E o Gandhi chegou e falou: não, eu sou indiano, eu estou na minha terra e tenho o direito de andar na calçada. Aí o guarda chegou e falou: se você andar na calçada, eu vou ser obrigado a te bater. E o Gandhi falou: cumpra o seu dever, mas eu tenho o direito de andar aqui. E continuou andando, o guarda tirou o cacetete e deu-lhe uma paulada. Aí o Gandhi caiu sangrando e pensou: puxa, eu talvez não tenha falado com suficiente brandura. Aí ele chega e fala assim: meu irmão, não há necessidade de nós nos confrontarmos. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Então, nós dois podemos usar da mesma calçada. E novamente o guarda falou: se você andar na calçada, eu seria obrigado a te bater. E o Gandhi falou: eu tenho direito a andar nessa calçada. E levantou e continuou a andar, e o guarda novamente deu-lhe outra paulada. Aí o Gandhi, pela terceira vez, pensou: puxa, não falei ainda com suficiente brandura. E ele chega e diz assim: meu irmão, essa calçada é suficientemente larga para nós dois podermos passar ao mesmo tempo. Aí o guarda, que já tinha sido admoestado 3 vezes pelo Gandhi, ele chegou e perguntou: o que te ensinou a pensar assim? E o Gandhi, que ele era hindu e portanto não cristão, ele chegou, apontou para o peito do guarda e disse assim: foi esse cara aí que está pendurado aí no teu peito. E aí o soldado cristão olhou para o próprio peito, viu o Jesus pendurado e começou a chorar. E saiu fora e deixou o Gandhi andar. Naquele momento, o Gandhi criou a Satyagraha, a política da não violência, que inspirou muita gente no planeta, inclusive o movimento de redenção do fim do apartheid americano, do pastor Martin Luther King. Outra história que eu acho muito interessante também é um escritor americano chamado Henry Longfellow, onde ele falava que tinha um mosteiro onde tinha um monge que ficava encarregado de cuidar dos moradores de rua. E todo dia um monge era designado para fazer aquele trabalho. Mas o sonho desse monge era poder encontrar com Jesus. E um belo dia ele acorda, quando ele olha, ao lado da cama dele está o Mestre Jesus. E ele chora de emoção ao ver o Mestre Jesus. Só que nesse momento surge uma badalada, lembrando que um monge teria que cuidar dos mendigos. E ele lembra que era o dia dele cuidar dos moradores de rua. E aí ele fica em pânico, porque a coisa mais importante da vida dele, que era encontrar com Jesus, está acontecendo no mesmo dia que ele tinha a obrigação de cuidar dos moradores de rua. E ele, com todo pesar, ele abandona Jesus e vai cuidar dos moradores de rua. E passa o dia acabrunhado,
triste porque ele perdeu a oportunidade de conversar com Jesus. Aí ele passa o dia cuidando lá dos moradores de rua e à noitinha ele volta para o quarto dele. De cabeça baixa, triste porque não teve a oportunidade de conversar com Jesus. Quando ele abre a porta do quarto, quem que está dentro do quarto? Jesus, que chega para ele e diz assim: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Olha que lição maravilhosa, não é? Isso está no livro Cristo, um Mistério, né? Muito bem. Outra história muito bacana também é do nosso querido Francisco de Assis, onde ele pediu que um dos monges da ordem dele fosse até a cidade comprar mantimentos. Então esse monge iria num dia até a cidade, compraria os mantimentos e voltaria no outro dia. E os outros monges, aproveitando da saída desse monge, chegou para o Francisco e falaram assim: Pai Francisco, o nosso irmão que foi fazer compras, ele é uma pessoa muito difícil, ele é arrogante, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele cria intrigas, ele fala mal da nossa ordem para fora e ele gera um mal-estar muito grande. Então nós queríamos pedir que o senhor o excluísse da nossa ordem, a bem da nossa própria ordem. E o Francisco de Assis falou: eu vou refletir sobre o assunto e amanhã a gente conversa. E ele passou a noite em claro pensando no que fosse fazer. No dia seguinte, os monges cobraram dele: e aí, pai Francisco, o que o senhor decidiu? E o Francisco de Assis olhou para eles e falou: meus irmãos, na verdade, eu concluí que nós é que não o estamos amando suficientemente. Olha que história bonita, não é? Outra história também é do Francisco de Assis e o franguinho, porque o Francisco de Assis tinha pedido que os monges fizessem um jejum de 1 semana. E quando chegou lá no 5º dia, um monge procurou ele e falou assim: pai Francisco, eu não aguento mais, eu não consigo nem fazer prece sem pensar num franguinho assado. Aí o Francisco foi até a geladeira, tirou um frango, depenou o frango, cozinhou o frango, partiu o frango, deu para o irmão, mas o mais bacana, ele também comeu aquele frango. Então veja, ele quebrou a disciplina que ele mesmo tinha implantado, porque ele pensou assim: muito mais importante do que a disciplina, muito mais importante do que seguir as regras, é a questão afetiva. E esse irmão estava precisando de afeto. Olha que história interessante, não é? Mas nós precisamos sempre perceber que a prece é um instrumento maravilhoso. Isso me lembra uma historinha da Madre Teresa, que ela chegou e falou assim, a repórter perguntou para ela: Madre, o que o Deus fala para a senhora aí na sua oração? Aí a Madre respondeu: ô minha filha, Deus não fala nada, eu só ouço. Ah, tá bom. E o que a senhora fala para Deus? Ah, minha filha, eu não falo nada não, eu só ouço. Então, repara a sintonia espiritual entre a Madre e o Pai querido que é Deus, né? É muito interessante como é que a oração toca os corações da gente. E uma outra historinha que eu gosto muito é a do Olavo Bilac, onde um amigo dele tinha um sítio para vender e pediu assim: Olavo, você que é um escritor famoso, vai lá e bota um anúncio no jornal, porque eu estou querendo vender o meu sítio e eu não sei como fazer o anúncio. E aí o Olavo Bilac, poeta, né, escreveu o anúncio: venha acordar com os pássaros, venha ver o melhor pôr do sol que existe, venha ver as árvores, o pomar mais bonito que tenha, venha ver os passarinhos, as borboletas, os beija-flores, né? E aí botou o anúncio e passou um tempo, ele encontrou com um amigo e perguntou: e aí, você vendeu o sítio? E o amigo dele chegou e falou: você está maluco? Eu ia vender aquele tesouro? Nunca, né? Então, isso mostra que nós precisamos nos amar, porque às vezes nós temos um tesouro dentro de nós e a gente não o valoriza. Mas, no livro Boa Nova,
no capítulo 1, tem uma história muito interessante, onde Jesus ia para Jerusalém, onde havia o templo dos judeus, né? E as roupas, então, de Jesus brilham, e um sacerdote passa por ele e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus falou: eu tenho uma missão, eu busco a fundação do reino de Deus. E o sacerdote, então, perguntou para ele: o que pensas ser isto? Aí ele falou assim: é um reino diferente, é a obra divina no coração dos homens. E o sacerdote: obra divina em suas mãos? Quem são os seus seguidores? Você conta com um príncipe desconhecido? E Jesus respondeu: meus companheiros chegarão de todos os lugares, né? Então repara que Jesus sempre agindo com firmeza e brandura. E o sacerdote, de nome Hanã, ele chega e diz assim: já viste estátua perfeita, né, uma obra grande, modelada com lama? E Jesus respondeu: sacerdote, com todo respeito, não há mármore mais puro que o sentimento e não há cinzel superior à boa vontade sincera. Aí o sacerdote, não satisfeito, ele perguntou: conheces Roma ou Atenas? E Jesus respondeu: eu conheço algo mais profundo. Eu conheço o amor e a verdade, né? As imperfeições do mundo íntimo. E o sacerdote: conheces as leis do templo de Moisés? E Jesus falou: eu conheço as coisas espirituais. Eu sei qual a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, olha que diálogo maravilhoso. E aí Jesus foi para Galiléia e o reino de Deus está próximo. Você pode construí-lo porque você já tem o cinzel e o mármore, né? Então, pela vontade, nós podemos transformar mágoa em amor. E nós temos algumas passagens do Mestre Jesus. A primeira é aquela do lava-pés, na última semana que ele estava conosco, onde Jesus deu um exemplo de humildade, onde os apóstolos discutiam quem deveria ser o líder do colégio apostólico, e Jesus falou: o líder deve ser aquele que mais serve, aquele que tem mais humildade. E ele então pede água e sabão e lava os pés dos apóstolos. Jesus também, com Maria de Madalena, ele produziu o maior crescimento do evangelho que se tem notícia, né? O crescimento espiritual da Maria de Madalena. Outra passagem é que ele atire a primeira pedra quem não tem pecado, que todos conhecem, né? E aquilo representa a ideia de não julgueis para não ser julgados. Veja que nós temos, quando eu julgo o outro, eu me coloco num pedestal acima do outro. A segunda razão pelo que eu não devo julgar é porque eu não passei por aquilo que aquele irmão que está sendo julgado por mim passou. Então, como é que eu posso julgá-lo? Mas a terceira razão é a mais importante. Quando nós chegarmos no plano espiritual, nós seremos julgados por um tribunal severo, que é a nossa própria consciência. Então, se eu sou um camarada que eu julgo os outros com severidade, quando eu deixar de ser réu e me tornar simultaneamente réu e juiz de mim mesmo, eu vou também me julgar com severidade. Então, o que poderia ser resolvido por amor acaba tendo que ser necessário resolver pela dor, pela minha própria severidade de julgar os outros, né? Muito bem. Então, veja que de nada adianta conhecer o Evangelho e não o praticar. É hora de nós tirarmos o Evangelho de debaixo do braço e levá-lo ao coração. E o coração do outro é terra sagrada onde devemos sempre penetrar descalços para não ferir os sentimentos dele. Agora, pensa no seguinte, lembrando da nossa querida Sueli Caldas Schubert, dizendo que essa encarnação é a encarnação mais importante da história, porque da próxima vez que nós formos renascer aqui, vai haver a separação do joio e do trigo, né?
Pensa no sistema solar. Quantos planetas de provas e expiação existem no sistema solar? Apenas um. Na Via Láctea há 200 bilhões de sóis. Então, se cada um desses sóis tiver apenas um planeta de provas e expiações, nós vamos ter 200 bilhões de orbes de provas e expiações. Você quer me convencer que Deus não sabe lidar com a situação de provas e expiações? Lógico que não procede. Deus sabe o que está fazendo e tudo está nos eixos, né? Mas repara que toda dificuldade nos permite aumentar a nossa capacidade de amar. Então, trabalhe com o inimigo até transformá-lo em amigo. Livre o seu pensamento de pensamentos inferiores. Porque as pessoas são espelhos da nossa própria alma, né? Aquele defeito que a gente vê nos outros, na verdade, são defeitos que nós também temos. Nós temos uma responsabilidade moral sobre o exemplo que estamos dando. E aí Jesus, que foi o guia da humanidade, né? Ele foi um grande exemplo de como que nós devemos nos comportar seguindo os preceitos do seu magnífico evangelho. Então, quando você tiver que tomar uma decisão difícil, pense assim: como será que Jesus agiria numa situação assim? E repare que sempre Jesus neutralizava o mal usando o bem. E eu me lembro de uma frase da Madre Teresa, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1980, que ela dizia o seguinte: a única coisa que o ser humano deseja é se sentir amado. Só que a gente fazer o outro se sentir amado é uma coisa que raramente nós fazemos. Então, sintonize o coração do nosso meigo Galileu, nosso querido Jesus, né? Nós temos sempre a oportunidade de nos colocarmos na posição de vítima ou de protagonista da nossa vida. Mas para nós sermos protagonistas, nós precisamos entender que temos a semente divina no nosso interior. Então, veja o agressor como um espírito em desequilíbrio. Então, repara que todos nós precisamos renascer agora, que é o título do nosso capítulo aí do Fonte Viva, com a oportunidade de nós sermos verdadeiros cristãos. Nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho de Jesus. E o Evangelho nos sugere que nós possamos dar o exemplo do caminho de compreensão, de amor, de perdão, de caridade, de auxiliar o outro. Então veja que essa lição lindíssima do Fonte Viva, ela nos sugere que nós precisamos, então, nos colocarmos na posição de adocicamento interior, que é o grande desafio para quem precisa se elevar, particularmente nesse momento da reencarnação mais importante da nossa história, porque da próxima vez vai haver a separação do joio do trigo. Meus queridos, o meu tempo está se acabando. Eu desejo a todos uma grande reflexão. Acho que todos devem ler de novo esse belíssimo capítulo do Fonte Viva e procurar esse adocicamento interior que tão bem nos faz a todos. Eu desejo uma ótima noite a todos e que nós possamos ser, então, essa carta viva do Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela atenção.